Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma mensagem do dia. Então, do livro Abrindo Portas Interiores, hoje, dia 24 de novembro. Vamos ver o que temos para hoje? Por seus frutos, eles serão reconhecidos. Se eles são o meu favor ou não, a meu favor, perdão, ou não, se eles são da luz ou das trevas, abra seus olhos e você saberá sem sombra de dúvidas. Interiorize-se e seu coração lhe dirá. Faça sua própria avaliação e não dê ouvidos ao que vem de fora. Porque se você escutar a muitos sussurros e rumores externos, você ficará tão perplexo que não mais saberá o que é e o que não é verdade. E você perderá o seu caminho. Toda pessoa pode encontrar a verdade em seu interior. Mas isso significa que ela tem que se dar um tempo para se interiorizar. Tem que pensar por si mesma e encontrar seu próprio caminho. Mas muitas pessoas são preguiçosas demais para fazer isso. Elas acham muito mais fácil escutar e aceitar o que os outros dizem, sem ouvir sua própria voz interior. Fique quieto e você saberá a verdade, e a verdade o libertará. Meu Deus do céu. Primeiro, eu acho essa frase muito pertinente, que por seus frutos, né, eles serão reconhecidos. Pelos nossos frutos, nós seremos reconhecidos. Esses frutos, eles podem ser nossos filhos, né? Nossa trajetória, nossos comportamentos, nossos relacionamentos, tudo que a gente cria, vamos dizer assim, né? Então, pelos resultados, a gente consegue perceber como são, né, esses frutos. E isso é muito amplo, né? Pela amplitude de situações possíveis. Aí ele complementa aqui, se eles são a meu favor ou não, se eles são da luz ou das trevas, né? Esse convite para que possamos abrir nossos olhos e enxergar isso, né? Que a gente poderá nessa consulta, vamos dizer assim, nesse acesso interior, que a gente vai saber se tá na sombra, né? Ou se tá na luz, né? E o convite aqui que eu acho tão fenomenal: interiorize e seu coração lhe dirá. Que eu falo tanto aqui no canal, pessoal, tá dentro de nós, tá dentro de cada um. Essa bússolazinha, essa receitinha, ela intransferível, né? Interiorize e seu coração lhe dirá. Faça sua própria avaliação e não dê ouvidos ao que vem de fora. Porque se você escutar a muitos sussurros e rumores externos, você ficará tão perplexo que não mais saberá o que é e o que não é verdade. A verdade está dentro de nós. Por isso que não existe certo e errado, bom e mal.
porque é a nossa verdade, não no sentido de falta de humildade, de intolerância, de transpor a verdade do outro. Não é isso que eu tô dizendo, mas a minha verdade. Afinal, cada um de nós tem um propósito único. E por isso vai ressoar ou não conforme essa reflexão interior. E não tem ninguém que sabe disso, só nós. Se tivermos essa liberdade, esse movimento interior para acessar essa conexão. Por isso que conselho é algo que eu acho sempre muito perigoso. Se você vai num terapeuta que diz para você o que você tem que fazer, toma cuidado. Pais, na hora de educar filhos, não jamais dizem qual caminho tem que andar, porque eu posso estar exatamente desviando ele do próprio caminho que ele veio, que não é o meu ou o que eu acredito. Um amigo que pede um conselho, a gente pode dar o nosso olhar daquilo, mas ele também, eu não posso dizer como algo a ser seguido, a ser feito, e ele também não tem que fazer daquilo uma máxima e seguir porque fui eu que falei, ou por sei lá quem que tenha dito, porque muito provavelmente não tá de encontro, né? Então a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com as nossas falas, né? Porque não tem verdade, eu não tenho condições de oferecer a verdade para o outro. Eu tenho condições de oferecer ferramentas como trabalhadora do desenvolvimento humano. Eu já tenho técnicas que podem acessar isso, mas eu não faço acesso. Entende a diferença? Ah, mas você enquanto pai, enquanto mãe, tem muito mais experiência de vida, de fato, da minha vida. Eu não vivi, eu não tenho a bagagem que aquele ser tem. Isso eu não tô falando nem de outras, eu tô falando dessa vida. Então, como que eu vou saber? Seria, no mínimo, petulância da minha parte. Por quê? Cada alma vem, cada ser vem para se desenvolver conforme o propósito divino, e não eu, né? Não como eu acredito, ou como quem quer acredita. Não, não é isso. Não é para isso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas verdades. Funciona para mim, né? Faça a sua própria avaliação e não dê ouvidos ao que vem de fora. Porque se você escutar a muitos sussurros e rumores externos, você ficará tão perplexo que não mais saberá o que é e o que não é verdade. Ou seja, além de não ajudar, vai atrapalhar bastante. E você perderá o seu caminho. Olha que sério que é isso. Eu posso contribuir para uma pessoa a ir para o caminho ou se desviar eternamente dele. Então, olha o compromisso, né? Toda pessoa pode encontrar a verdade em seu interior, mas isso significa que ela tem que dar um tempo para se interiorizar. O quanto nos damos esse tempo? O quanto a gente medita, a gente para fazer esse tipo de reflexão, para olhar para nós efetivamente. Quantos de nós fugimos exatamente disso, trabalhando feito uns condenados, vivendo esse mundo material simplesmente, né? De acordar, trabalhar, pagar conta, dormir, comer, esperar o sextou para curtir o fim de semana e começar tudo de novo na segunda-feira. A grande maioria de nós sem julgamento, esperando o fim de semana chegar para cada um da sua forma procurar as formas de fugir disso, enchendo a cara, os churrascos, os eventos sociais que são sim muito importantes, desde que eles não sejam resgates de fuga, de olhar para as nossas próprias questões, que fica aquela vida
cheia, mas vazia existencialmente. Isabel, você tá julgando, você tá falando que... Não, eu só tô convidando. Se você faz e tem consciência do que você faz, que não tem nada a ver com isso, quem sou eu? E quem é quem que possa dizer algo? Não. Até porque você tem o direito, se você escolher assim, de não fazer nada. Ok? Eu respeito. Tem que pensar por si mesma e encontrar o seu próprio caminho. Mas muitas pessoas são preguiçosas demais para fazer isso. Elas acham muito mais fácil escutar e aceitar o que os outros dizem, sem ouvir sua própria voz interior. Por que é mais fácil? Por que é mais fácil educar, eu tô falando enquanto pais, crianças para obedientes, né, para obedecer ordens? Porque ali eu não ensino aquele ser a pensar. Ele vai simplesmente cumprir ordem. No trabalho, pensando no núcleo corporativo, é muito mais fácil cumprir ordem. Faço o que me mandam e tô ali, não é para pensar, é para executar o que me é mandado, né? Que acontece muito isso nas empresas ainda. Tem mudado muito, mas ainda acontece. Não te pago para pensar, te pago para executar. E isso é algo assim, muito fácil. É muito mais fácil do que ensinar a pensar. Ensinar aquela pessoa que me ajuda a pensar, se colocar no lugar, se acontecer qualquer eventualidade, porque por mais que você treina, vai acontecer situações inusitadas e aí aquela pessoa agir por ela própria e eu dar autonomia e ter confiança suficiente para deixar ela fazer como ela pensa, como ela faria se a empresa fosse dela. Como educadores, como pais, é a mesma coisa. Eu não vou estar do lado daquele ser a vida toda. Isso é um fato. Então, como ir treinando aquele ser gradativamente, conforme ele vai se desenvolvendo, que ele vai crescendo, para que ele resolva seus próprios problemas, suas próprias questões, se desenvolva ali, segundo o seu olhar, não o meu olhar. Né? Isso, para mim, é empoderar, é dar autonomia, é fazer o outro convidar pelo menos o outro a crescer. Cara, como que você acha que deveria ser feito? E ali vai num treino, vai crescendo ali gradativamente, ao mesmo que a experiência com dinheiro. Se você não transfere aí uma disciplina para o teu filho a lidar com uma mesada, claro que essa mesada é de acordo com a idade que ele tem, para ele saber administrar aquilo e tal, como que ele vai saber administrar quando ele tiver o primeiro salário? Por que os altos índices de nomes no Serasa com pessoas de 18 a 20 anos, a 22, se não me engano, eu não sei qual é a escala exata. Mas assim, é a primeira fase da maioridade. Por quê? Porque não sabem lidar com o dinheiro. E como que saberiam se nós, como pais, não fazemos essa função? A escola não faz, a sociedade de maneira geral não faz, mas tá bom, eu vou só culpar quem não faz e não vou fazer, ninguém vai fazer, então? Não, então isso não muda nada, né? Então, o quanto de responsabilidade sobre a vida desses seres, né, que nos rodeiam, a gente tem nessa transferência fácil, né, de querer que o outro escute simplesmente o que eu falo e execute como se a vida não fosse dele. Porque é o que eu falo muito pro meu filho. A hora que eu chegar do lado de lá, na prestação de contas, será eu e o cara. Ele e o cara. Não vai ter mais ninguém, não adianta. Mas sabe o que é? Não tem mais nem menos. Eu fiz isso, até porque não precisa nem dizer, porque ele vê todas as coisas. Então, sabe, é isso. Mas foi porque... mas sabe que não tem mimimi, não tem vitimismo. Nós estudamos isso ontem. Sem vitimismos, convicção para nossa autorresponsabilidade. Eu, se escolho, posso modificar.
E você também, todos nós também. Cada um o seu movimento, cada um da sua forma, cada um de acordo com o seu propósito, que eu não sei qual é o seu, mas o quão mais próximo desse propósito tiver, mais vai ressoar, mais quentinho vai ser. A gente sente isso, não precisa ninguém dizer. As coisas podem reverberar ou não mediante isso, mas nós sabemos quando a gente está indo num caminho reto, com o vento na cara, com aquela leveza de que estou no caminho certo, e a gente sabe, a gente sente também quando não é. A gente sente, tá dentro de nós, né? Então eu vou ler de novo. Elas acham muito mais fácil escutar e aceitar o que os outros dizem, sem ouvir sua voz interior. Fique quieto e você saberá a verdade. E a verdade o libertará, nos libertará. Lindo isso, né? Isso é bíblico. Não sou eu, nem a ele que está dizendo. Está na Bíblia, Jesus falou disso. Conheça a verdade o libertará. Por quê? Porque a sua verdade, a minha verdade, e isso faz um convite também, que eu venho falando muito aqui, para a gente fugir do julgamento. Cara, primeiro, nós temos trabalho de sobra já com a nossa própria existência. Segundo, não se mete na vida do outro, não. Sabe por quê? Primeiro, nós não temos condições nem de nos entender na maioria das vezes. Segundo, eu não tenho condições. Todos nós, não temos condições de entender os porquê do outro. Se eu tiver condições de ajudar, de auxiliar, de levar uma palavra de conforto, de suporte, de acolher aquele outro quando ele se depara ali com alguns desafios, ok, aceito. Se não, cala a boca. Silêncio é uma prece. Não se mete. A gente às vezes tende a ficar rotando santidades. Porque assim, porque assado, porque não sei o que e tal. Guarda pra você. Funciona pra você? Ótimo. Pode não funcionar pro outro. Então guarda pra você. Tenha respeito com o outro. Ele é um ser que muito provavelmente passa pelos mesmos sofrimentos que você e eu. Tem as mesmas dificuldades. Sente muitas dores. Então tem esse carinho. Você sabe como dói. Você sabe como às vezes é difícil. Então tenha no mínimo compreensão e compaixão com esse processo, porque todos nós, sem exceção, estamos nesse caminho. Por escolha, por falta de escolha, cada um tem as suas dificuldades a superar. Então, vamos cuidar cada um de nós, com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado com esse outro. E assim, a gente vai poder contribuir com um mundo mais quentinho, com um mundo melhor, com mais afetividade, com mais cuidado e automaticamente esse cuidado primeiro comigo. Muita luz, muita reflexão. Uma linda terça-feira a todos vocês e amanhã nós estaremos aqui mais uma vez. Um beijo e até!